Hoje falaremos um pouquinho sobre o MEI. Vamos conhecer o MEI para como o microempreendedor individual será o nosso tema de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então tá aí, microempreendedor individual, contabilidade para pequenas e médias empresas, curso de ciências contábeis. Bom, galera, primeiramente, o que é o MEI? Ou seja, o microempreendedor individual. Então, tá aí o conceito, é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. São aquelas pessoas, galera, que antigamente elas trabalhavam como informal. Por exemplo, aquele rapaz, aquele senhor que vende salgado ali na porta da faculdade. Então ele era informal, trabalha por conta própria. Então o MEI veio, através de um regime simplificado, ajudar com que essas pessoas saíssem da informalidade, tá bom? Para se tornar um MEI, existem algumas regras. Dentre elas, o MEI ele tem um limite de faturamento anual de R$ 81.000, ou seja, ele pode faturar no máximo R$ 6.750 por mês. Tá? Esse é o teto de faturamento. Então vejam que é um teto literalmente reduzido para um nível empresarial, porém quando nós falamos em uma pessoa que trabalha por conta própria, que atua por conta própria, acaba sendo um teto bem legal, um teto que, tecnicamente, se nós formos comparar aí a quem trabalha pelo regime de CLT, é um salário que é razoável perante o mercado. Então, que é o foco principal do MEI, tá? Trazer essas pessoas para a formalidade. A lei que instituiu o MEI foi a Lei Complementar 128 de 2008. Então ela criou essas condições especiais que nós já citamos na questão do faturamento, mas citaremos outras mais à frente. Então ela trouxe esse trabalhador conhecido como informal para ser um MEI, ou seja, um trabalhador legalizado. Então, entre as vantagens oferecidas por essa lei, está a possibilidade de cadastro junto à Receita Federal, o cadastro de CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E com isso é possível a abertura de conta bancária em nome do PJ, empréstimos com algumas condições especiais, a possibilidade de emissão de nota fiscal e, consequentemente, para quem atua na área de comércio, também tem a possibilidade de aquisição de mercadoria e matéria-prima com alguns descontos que são exclusivos para PJ. Então, o MEI traz algumas dessas vantagens para quem está no mercado informal. Então, a legislação do MEI, Lei número 10.406, Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional, a Lei número 11.598, que trata da rede SIM, que é o Sistema Integrado para a Abertura das Empresas, Lei Complementar 128 de 2008 e a Lei Complementar 147 de 2014. Então, essas são algumas das leis. Todas essas leis nós temos lá na nossa plataforma o Campus Saiba Mais. Todas essas leis eu postarei diretamente lá no nosso Saiba Mais para que vocês possam ter acesso, para que vocês possam conhecer a lei. E assim, galera, dentro desse ponto é importante ressaltarmos o seguinte: o contador da nova era, um novo perfil do profissional contábil, ele não é mais aquele perfil, não é mais aquela pessoa que está restrita ao cumprimento de leis, mas ele tem que entender, tem que ser um intérprete da legislação. Então, é importante, sobretudo, que vocês conheçam a legislação para que possam aplicá-la e, principalmente, que vocês conheçam a legislação para que vocês possam cumpri-la
juntamente com o seu cliente. Isso é um ponto muito importante, pois o não conhecimento da lei não serve como base para negarmos alguma coisa ou para recorrermos de algum ato infracional, de alguma autuação. O desconhecimento da lei não serve como base, tá? E principalmente, qualquer erro, qualquer desconhecimento da nossa parte, nós podemos colocar o nosso cliente em sérios apuros, já que nós podemos fazer com que ele negligencie a lei de alguma forma, tá bom? Então, todas as legislações estarão disponíveis lá na nossa plataforma. Então, algumas obrigações que, ao se cadastrar no MEI, o empresário ele passa a ter. Então, o empresário, vejam só, o MEI ele tem a possibilidade de contratação de empregados. Então, um dos pontos que são diferenciados, que quando o MEI, quando esse microempreendedor, ele contrata um funcionário, ele está obrigado à emissão do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, ao pagamento desse DAS, mas ele também fica obrigado à geração da GFIP, do CAGED e à entrega da RAIS anual. Lembra que no semestre passado nós já falamos dessas obrigações? A GFIP, que é a guia onde eu informo as informações previdenciárias e de FGTS, o CAGED, onde eu informo a movimentação de funcionários, e a RAIS, onde eu informo a relação anual de funcionários. Então, quando eu, como MEI, eu contrato algum funcionário, eu tenho, além da geração mensal do DAS e o seu pagamento, eu adquiro como obrigações acessórias a entrega da GFIP, do CAGED e da RAIS. Quando eu não tenho empregado, eu me restringo somente à entrega do DAS, a geração do DAS e o pagamento do DAS anual. E o MEI também ele está obrigado à entrega anual da declaração, do DAS-MEI, que é a declaração anual do Simples Nacional e microempreendedor individual, tá bom? Então, como eu falei, o MEI ele tem algumas características. Dentre elas, é que o MEI ele pode sim contratar funcionários, porém, ele fica restrito à contratação de apenas um funcionário, e esse funcionário ele pode ter um salário, o teto salarial dele é o salário mínimo ou o piso da categoria, caso eu trabalhe com alguma profissão regulamentada. Então, ele está sujeito a 3% de INSS, de Previdência Social, os 8% de FGTS ele se mantém, independente se é MEI ou qualquer outra categoria, ou qualquer outro regime societário e tributário, os 8% ele se mantém. E o empregado ele contribui com 8% do seu salário para a Previdência Social. Tá? Lembrando que os 3% de Previdência está incluso já dentro do DAS, ficando sujeito à retenção dos 8% do salário do meu funcionário. Legal? Para que eu possa me formalizar como MEI. Então, para que realize a formalização do MEI. Isso pode ser feito dentro do portal do empreendedor ou dentro do portal do Simples Nacional. Então, quando eu acesso, eu tenho lá a opção do MEI, onde eu posso fazer o meu cadastro. E quais são as penalidades que o MEI ele está sujeito? Então, caso ele realize o atraso do pagamento, a falta de comunicação de desenquadramento, ou seja, eu faturei mais de R$81 mil no ano, ou eu não declarei, não realizei a declaração anual do MEI, eu fico obrigado a pagar isso com multa. Então, o atraso no pagamento do DAS, normalmente taxa Selic mais multa, falta de comunicação de desenquadramento gera uma penalidade com base
dependendo do tipo de desenquadramento, se é por faturamento, se é por contratação de funcionário. E a não apresentação da declaração anual, além de multa, ela pode gerar o desenquadramento por falta de cumprimento das obrigações acessórias. Então, coloquei aí a observação, o MEI só fica obrigado a pagar a contribuição do DAS. Do DAS não deve pagar nada mais que chegue por correios, cobranças de associações comerciais e outros, por exemplo. Galera, por que eu coloquei isso aí? Quando nós nos cadastramos como MEI, quando nós realizamos o nosso cadastro lá no CNPJ, não só o MEI, mas qualquer empresa normalmente recebe os carnês, a Associação dos Empresários do Brasil, a Associação das Empresas não sei o quê. Essas empresas, de alguma forma, elas têm acesso a esse banco de dados de novos CNPJs e elas acabam enviando boletos. E muitas vezes o empresário, o gestor da empresa, por desconhecimento, por uma falha técnica que não é julgável, até porque isso é uma especialidade nossa, ele acaba achando que é obrigado a realizar esse pagamento e, portanto, desembolsando um valor desnecessário. Então, quando eu me cadastro como MEI, eu estou obrigado ao pagamento apenas do DAS mensal. Lembrando, caso eu não tenha funcionário. Se eu tiver funcionário, voltamos lá na nossa regrinha anterior. Então, além dos 3% de INSS que já estão no DAS, eu tenho que fazer uma retenção de 8% do salário do meu funcionário e tenho que recolher mais 8% de FGTS sobre o salário desse funcionário, que é obrigatoriamente o mínimo ou o piso da categoria. Legal? Então, aqui eu coloquei como o MEI ele pode ser atendido. Então, por escritórios de serviços contábeis, orientações para o processo de inscrição. Isso tudo está no material que eu estou disponibilizando lá na plataforma para vocês, tá bom? Esses slides estarão lá disponíveis para vocês, fiquem tranquilos. E os impostos para o MEI? Qual que é a carga tributária do MEI? Então, o MEI ele é considerado um enquadramento no Simples Nacional, uma categoria do Simples Nacional, e ele fica isento dos tributos federais. Então, imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL, o MEI ele não paga. Então ele tem apenas aquela taxa mensal de 50 e poucos reais, conforme a sua atividade econômica, conforme o seu ramo de atividade. E quando eu falo ramo de atividade, lembrando que nós temos três: indústria e seus equiparados, prestação de serviços e comércio. E o MEI, um ponto importante, pessoal, o MEI ele só pode ser cadastrado, ele só pode ter um regime de um cadastro de atividade. Ele só pode ter atividade principal, ele não pode ter atividades secundárias. Então, pagará o valor fixo de em torno de R$ 40,40 para comércio, R$ 44,40 para prestação de serviços ou R$ 45,40 para serviços, que será destinado à Previdência Social, ao ICMS e ao ISS. Essas quantias são atualizadas anualmente de acordo com o salário mínimo. Por exemplo, aqui são os valores do ano passado. Esse ano nós já tivemos uma atualização que está em torno de R$ 50 essas contribuições. E quais são os benefícios de se trabalhar com o MEI, Então, cobertura previdenciária para o empreendedor e sua família, como auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário maternidade após carência, pensão e auxílio-reclusão, com a contribuição reduzida de 5% do salário mínimo. Atenção, o microempreendedor individual tem como despesas legalmente estabelecidas
apenas o pagamento mensal, os R$ 39,40, que é de INSS, acrescido de R$ 5,00 para prestadores de serviço, ou R$ 1,00 para comércio e indústria por meio do carnê emitido através do portal do empreendedor ou o portal do Simples Nacional, além de taxas estaduais e municipais que devem ser pagas a depender do estado e município. Por exemplo, São Paulo não tem nenhuma taxa extra. Pagamento de boleto não relacionado com as despesas mencionadas acima é de livre e espontânea vontade, como nós já falamos nos slides anteriores. O pagamento desses valores é realizado via DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o chamado DAS-MEI, microempreendedor individual, que é gerado diretamente pela internet no portal do Simples Nacional, no PGMEI. E o pagamento ele deve ser feito até o dia 20 de cada mês. Normalmente, galera, o que os escritórios contábeis que atuam com esse tipo de empresa, com esse tipo de empreendedor, eles fazem? Eles já geram... Desculpa, pessoal. Eles já geram já geram o carnezinho pro ano todo. E muitas vezes a gente acaba recebendo esse carnê em casa. Eu, por exemplo, como MEI, eu recebo já o carnê do ano todo. E aí eu já deixo direto, já deixo programado no banco para pagamento do ano todo. Tirando situações como a que nós tivemos esse ano de pandemia, e aí nós tivemos a suspensão de alguns pagamentos do MEI. Então, o MEI ele vai voltar a recolher o DAS somente agora em outubro. O valor ele é fixo e não tem alteração. E, portanto, você pode emitir já o carnê para o ano todo. As 12 guias de uma vez só. Não é necessário aguardar o decorrer de cada mês. Então aqui eu coloquei um print do site. Então, programa gerador do DAS, a tela do PGMEI, onde nós geramos as guias, os documentos de arrecadação. É só colocar o CNPJ, não é necessário ter o código de acesso. O código de acesso ele é necessário somente em situações em que há necessidade de inclusão ou de alteração de alguma informação. Então, por exemplo, quando nós fazemos a declaração anual, e aí é obrigatório a utilização de senha. Galera, isso é um ponto muito importante. Obtenção de alvará. Normalmente, quando nós fazemos o cadastro no site, no portal do empreendedor ou no site do CIMEI, quase que instantaneamente nós já temos acesso ao nosso CNPJ, ao nosso CCM, o Cadastro de Contribuintes Imobiliários de São Paulo, e já obtemos a nossa declaração de microempreendedor individual, digitalmente cadastrado na junta comercial. Porém, algumas obrigações, independentes desse enquadramento, elas são inerentes ao empreendedor. Uma delas é o alvará de localização, a obtenção desse alvará, do alvará de funcionamento. Então, a concessão do alvará de localização, ele tem algumas normas de zoneamento e que devem ser obedecidas pelo MEI. Um outro, por exemplo, é a questão de alvará, liberação da Anvisa. Algumas atividades econômicas, por exemplo, aquelas pessoas que mexem com alimentos, estão obrigados a autorização específica. E, portanto, o simples cadastro no portal do empreendedor não quer dizer que o alvará, que essa pessoa está totalmente liberada para trabalhar. Ela deve seguir as regras específicas inerentes a cada atividade que ela exerce. Legal? Então, antes de qualquer procedimento, o empreendedor deve consultar as normas municipais para saber se existe ou não restrição. Essa restrição, galera, é uma restrição, por exemplo, de zoneamento. Em algumas áreas não é possível
que você exerça qualquer tipo de atividade econômica, mesmo que seja somente escritório. Principalmente algumas áreas consideradas parques, algumas áreas que sejam consideradas como parques e etc. Então, essas áreas são consideradas estritamente residenciais e, portanto, não são passíveis de obtenção de alvará. Então, tem que se ter muito cuidado com isso. Outras regiões, outros zoneamentos residenciais, você pode colocar um escritório, você pode ter o seu escritório registrado, porém você não pode exercer outras atividades. Então temos que ficar bem atentos aí a essa questão, tá bom? O ambulante, assim como quem trabalha em lugar fixo, precisa conhecer as regras a respeito do tipo de atividade e do local onde irá trabalhar antes de fazer o registro. E o portal do empreendedor emite um documento que autoriza o funcionamento imediato do negócio. Porém, o empreendedor tem de verificar se as normas e posturas municipais estão sendo cumpridas. Vejam só, galera, quando eu me cadastro lá no portal do empreendedor, quando eu registro o meu MEI, eu tenho duas opções. Eu posso escolher como um local fixo, ou eu posso escolher como um local aleatório. Posso dizer que eu trabalho na rua. E aí, trabalhando na rua, como ambulante, eu não posso, eu tenho que verificar se o local onde eu vou atuar, ele possibilita a instalação desse negócio, tá? Ele segue a mesma regra da nossa residência, da parte residencial, legal? Então, isso é importante para que não haja prejuízo à coletividade, ao próprio empreendedor, e caso não cumpra as normas, como declarou, estará sujeito a multas, apreensões e até mesmo fechamento do empreendimento e cancelamento dos seus registros. Caso o município constate alguma ilegalidade, nessa declaração, durante 180 dias de validade, que equivale ao alvará provisório, o registro poderá ser cancelado. Então, a não observância das regras municipais podem fazer com que o microempreendedor ele perca o seu registro e, consequentemente, a sua formalização. Caso o empreendedor não disponha dessa informação, recomenda-se que ele não finalize o registro e o SEBRAE, bem como alguns escritórios de contabilidade, podem prestar as informações necessárias. Então, os próprios escritórios de contabilidade, eles já possuem, inclusive, pequenos escritórios, são especialistas tanto no MEI como no Simples Nacional. Então, havendo dúvidas, o MEI ele não deve se cadastrar e não deve finalizar o registro. Outra responsabilidade do MEI é o relatório mensal das receitas brutas. Então, todo mês até o dia 20, o microempreendedor ele deve preencher, mesmo que manualmente, o relatório mensal das receitas que obteve no mês anterior. É a mesma sistemática de quem atua com o Simples Nacional. A diferença é que quem atua com o Simples Nacional, ele acessa o site, cadastra, preenche lá a receita bruta, e aí ele vai ter o cálculo e emissão da apuração do valor a recolher, do DAS. O MEI não, é um valor fixo, mas ele está obrigado ao preenchimento dessa declaração, desse relatório mensal. Então, aqui eu coloquei um exemplo do relatório mensal das receitas brutas, mais ou menos como que funciona. Então, deve anexar ao relatório as notas fiscais de compra de produtos e de serviço, bem como todas as notas fiscais que emitir. Declaração anual simplificada, que nós já falamos no começo da nossa live. Então, todo ano o microempreendedor ele deve declarar o valor do faturamento do ano anterior. E a primeira declaração ela pode ser preenchida pelo próprio microempreendedor
ou pelo contador optante pelo simples. Aqui é onde eu coloquei o print da tela da declaração. E aí é onde nós fazemos as informações. Então tá ali, circulei o declarar, o ano calendário a ser declarado. E aí a gente faz a declaração, e faz o input das informações. Legal? Então, vamos lá. Conversamos um pouquinho como que funciona o MEI, quais são as características e as obrigações desse MEI. Agora vamos entender como que funciona a formalização do microempreendedor. Primeiramente, galera, essa é uma informação que é gratuita. Desculpa. É importante falar que, assim, alguns escritórios cobram pela abertura, pelo registro do MEI. Isso não pode pela legislação. E o profissional contábil não tem DEFIS. DEFIS é somente para os optantes pelo Simples Nacional, tá bom, Thaís? MEI faz DEFIS também? Não faz. MEI só está obrigado à declaração anual simplificada do microempreendedor individual. É a única obrigação. Ele não tem nenhum outro tipo de obrigação acessória, caso não possua funcionário, claro. E após o cadastramento do microempreendedor individual, o CNPJ, o CCM e a inscrição na junta são obtidas imediatamente, conforme nós já falamos, não sendo necessário encaminhar nenhum documento e não sendo necessário assim encaminhar nenhum dos órgãos federais, estaduais e municipais, como prefeitura, junta comercial ou Receita Federal. Então, no portal do empreendedor, é só clicar lá na opção MEI, microempreendedor individual. Ele vai abrir essa tela, clica lá em formalização. E aí entra com a nova inscrição. Então você vai entrar com o seu CPF, com a data de nascimento. Ele vai pedir o número do recibo da declaração de pessoa física. Caso não tenha, a pessoa terá que se dirigir à Receita Federal. A pessoa terá que se dirigir à Receita Federal para a realização para a geração desse número. Então, informa o título de eleitor, data de nascimento. Galera, um ponto importante. Aqui, ó, na primeira tela, quando você informa o CPF, vocês não precisam informar de novo, tá bom? Ele já vai ficar fixo direto. Então, as informações, nome empresarial, nome do empresário. As atividades, atualmente, praticamente todas as atividades, quase todas as atividades são possíveis, tirando, por exemplo, a profissão de contador. Contador ele não pode hoje mais ser MEI, ele é obrigado a migrar para o Simples Nacional direto, e algumas outras profissões regulamentadas também. Então, os dados, endereço comercial, residencial. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, galera, olha aqui embaixo dessa tela tem lá a forma de atuação, que eu falei para vocês, estabelecimento fixo, em local fixo fora da loja, porta a porta, máquinas automáticas. Então, como eu falei para vocês, o MEI ele não precisa ter um estabelecimento fixo, eu não preciso exatamente dar o endereço da minha casa. Eu posso me utilizar de qualquer endereço, tá bom? Mas aí eu tenho que informar o endereço comercial de qualquer forma. Então, se eu vou, por exemplo, pegar ali a região da Lapa, ali próximo à nossa faculdade, ali tem bastante informais ali embaixo. Então, se eu quiser colocar o meu carrinho ali, se eu quiser colocar o meu produto ali para venda, eu tenho que informar aqui no site de formalização, no momento da formalização. Complemento de endereços.
E aí são as declarações de desimpedimento. Essa declaração de desimpedimento, ela é obrigatória para qualquer empreendedor, independente do regime tributário da empresa. Qualquer sócio ele está obrigado a assinar essas declarações. Então, a declaração de desimpedimento ela é referente a algum tipo de processo, por exemplo, processo de falência, que impede com que essa pessoa ela abra uma nova empresa, então ela não pode estar impedida. A declaração de opção pelo Simples Nacional e a declaração de enquadramento como microempreendedor individual. Declaração de capacidade. E aí, preencheu as informações, só voltar lá no portal do empreendedor, tem lá emissão de certificado do MEI. Então, ali já sai a certificação. Entra com o seu CPF, a data de nascimento, e aí ele sai com esse certificado de condição de microempreendedor individual. Ou seja, é um comprovante que você está cadastrado como microempreendedor individual e contém todas as suas informações. Só que esse certificado ele só é possível, a sua emissão ela só é possível após 24 horas após o registro junto à Receita Federal, 24 horas após a formalização.